ministério é de todos. Este é o título que estou dando para a nossa meditação de hoje, que tem sua base na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 11 até o 14. O texto diz assim: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. Já quero parar aqui e enfatizar. Consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, porque o ministério é de todos. Então, façam isso, ele vai dizer, como vocês têm feito até agora. Continuem a fazer isso. Ele não está dando uma bronca na igreja, ele está orientando a igreja. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Está falando aqui da liderança da igreja, que todos os membros devem ter um grande apreço pela liderança. Tenham essas pessoas em máxima consideração, os líderes, com amor, por causa do trabalho que realizam. Eles realizam um trabalho essencialmente a Deus. Volto aqui para o ministério de todos. Vivam em paz uns com os outros. De maneira nenhuma medindo forças com a liderança ou com confusões entre irmãos, de maneira nenhuma. Vivam em paz uns com os outros. Nós, como cristãos, devemos promover a paz. Aonde chega um cristão, chega o promotor da paz. Continuando no versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Vejo que aqui temos algumas atividades que muitos acham que é só para a liderança, para os pastores, missionários, diáconos, mas não é bem isso. Quero destacar aqui uma história antiga que eu ouvi do professor e pastor Reginaldo Kruklis. Na época, ele era presidente internacional do Haggai Institute. Ele contou a seguinte história. Ele disse que, ao assumir uma determinada igreja, ele foi procurado por um jovem muito bem intencionado, que disse a ele mais ou menos assim: pastor, eu estou aqui pronto para te ajudar, pode contar comigo, quero realmente ajudar você no seu ministério. Olha, ele, agradecido, respondeu, ainda aqui com outras palavras, mais ou menos assim: olha, muito obrigado pela sua boa vontade, mas por favor deixe-me corrigi-lo em um ponto. Eu não estou aqui para ser ajudado. Eu estou aqui para ajudar, assim como você. Eu estou aqui para ajudar você e os demais membros desta igreja a desenvolverem o ministério que Deus tem dado a cada um. Por quê? Porque o ministério é de todos nós. Não é do pastor, não é da liderança. Muitos em nossas igrejas, irmãos, ainda pensam como aquele jovem. Acham que a liderança é que deve fazer o trabalho e os demais, quando dá, os ajudam. Quando eu não tenho nada para fazer em casa, quando eu terminar os estudos, quando não estiver muito frio para que eu participe daquela atividade, quando. Acontece que a Bíblia não mostra isto. Ela mostra que existem líderes e liderados na igreja, sim, e que a liderança deve ser reconhecida como tal, como vemos aqui nestes versículos, mas que também cada cristão tem as suas responsabilidades. Isto fica muito claro, muito evidente aqui quando Paulo, no texto de hoje, então depois de pedir que a igreja trate bem os seus líderes, está ali na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, ele pede que tratem bem os líderes, mas isso não exime os demais das suas outras responsabilidades. Ele dá a todos os membros ordens para serem cumpridas.
mostrando parte dos deveres de cada cristão, como nós podemos ver ali no versículo 14. Assim, vemos que é dever de cada cristão e não só da liderança. Por exemplo, como está aí no texto, consolar uns aos outros. Isto não é só para a liderança. Todos nós devemos fazer esse trabalho. Edificar o seu irmão, edificar o seu próximo, ou seja, ajudar o seu irmão a crescer em espiritualidade. Isso é dever dos pastores? Não tem dúvida nenhuma que é. Mas, na verdade, é dever de todo e qualquer crente. Buscar viver em paz com os demais. Nós, como cristãos, somos promotores da paz. E é um dever nosso. E coisas mais difíceis, como o texto diz, devemos aqui repreender os insubordinados. Outra versão diz os ociosos. Repreender. Puxa, sim, é isso mesmo. O teu irmão está andando pelo caminho que não deveria andar. Não espere que alguém da liderança fique sabendo. Você deve repreendê-lo com amor, com carinho, com compaixão, realmente. Deve animar os desanimados. Isso todos nós podemos fazer. Uma palavra amiga, um abraço, vamos lá, meu irmão, nós vamos vencer. Amparar os fracos e, em um mundo cada vez mais impaciente, exercer a paciência para com todos. Muitas vezes, quando paramos apenas para ouvir, já estamos ajudando aí o nosso irmão e o nosso próximo. De forma geral, meus irmãos, percebemos que o ministério cristão deve ser realizado por todos os membros da igreja, todos nós. O ministério é geral, é de todos os crentes. Sendo assim, seguindo então o exemplo de Jesus que nos ensinou a servir e as ordens da Bíblia que aqui encontramos, e em outros lugares também, que cada cristão então assuma as suas responsabilidades próprias, ministrando dia após dia a todos os crentes. Todos os crentes ministrando a todos os crentes. Com a participação de todos no ministério, teremos uma igreja ainda melhor.